E aí, pessoal, vamos iniciar aqui outra aula aqui sobre React. E aí, hoje a gente vai abordar aqui os conceitos de formulários controlados, tá? Então, a gente já passou por isso, né? Em algumas outras atividades a gente viu um pouco sobre isso, só sobre como a gente pode usar os states em campos de input, por exemplo, né? E aqui, ó, eu vou deixar um pouco mais claro, né? A gente vai abordar um pouco mais focado em formulários controlados usando o React, beleza? Então, o que que é isso, tá? Por que eu estou tratando desse assunto? Porque é muito comum no React a gente ter inputs, tá, ligados ao estado do React, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, vejam nesse exemplo, a gente tem um user state, né, que começa com o valor vazio, né? Então, a gente está estabelecendo aqui uma variável name e o set name, né? E essa variável name, quando ela muda, tá? O valor do input, né, o valor desse campo de texto também vai mudar, beleza? E é muito comum a gente usar o onChange para mudar esse valor, tá? Então, olha só, olha que interessante, né? Antes a gente não usava nada disso, né? Antes a gente tinha um input e poderia nem ter esse campo valor, nem um evento nenhum. E aí o que a gente digitava ficava lá naquele componente, ficava lá no campo de texto. Isso é normal, beleza, é do componente, tá? Mas dessa forma aqui, quando a gente diz que o valor dele vai ser o mesmo da variável, né? Essa variável name, que foi criada ali por meio dos states, e o valor dessa variável vai mudar, né? Então, ou seja, o valor do campo input vai mudar à medida que alguém muda esse campo, né? Alguém vai lá e digita mais coisas. Isso é óbvio, é basicamente uma outra forma da gente dizer assim, olha, o que eu digitar no campo de texto vai aparecer no campo de texto, beleza, né? Mas agora, essa operação do que eu digito e aparece no campo de texto, né? Ele vai ser controlado por um estado do React, beleza? E isso aqui serve para quê? Qual é a vantagem de a gente fazer assim e não do jeito normal? É que assim a gente vai ter um único ponto de verdade, tá? O que é que eu quero dizer? Que a gente está obrigando a que esse valor do input ele passe por esse estado, né? Essa variável name aqui, ó, esse user state, a gente passe por esse user state aqui e assim a gente vai ter esse único ponto de verdade, né? Apenas esse único ponto em que essa variável vai ter esse valor, então não tem nenhuma outra forma dela mudar se não for pelo set ou, né, pelo set name, beleza? Mudando essa variável aqui. Então é esse único ponto que vai controlar o valor dessa variável. É sempre pelo set, né? Então o name aqui sempre vai mudar pelo set, mesmo em inputs, tá? Quais são as vantagens disso? A gente vai ter aqui uma validação em tempo real. Então, em tempo real, né, o que eu digito aqui vai mudar lá. A gente pode ter algumas validações também, tá? E aqui vai ter uma facilidade para resetar o formulário, ok? Então, uma vez que eu mudo esse valor para zero, então isso vai se converter automaticamente aqui para o valor do input, né? Ok? Se eu mudo isso aqui para vazio, na verdade, né? Isso aqui automaticamente vai resetar aqui o input, ok? Então, isso tudo vai ser controlado por estados do React, tá? Então, para a gente testar um pouco sobre isso, a gente vai fazer um componente chamado form_example, beleza? Então, vamos lá para o VS Code, ok? Tá aqui no VS Code nós estamos trabalhando no Counter Effect. Vamos voltar aqui tudo, vamos comentar esse carinha aqui. E a gente vai criar o componente form_example, né? Criar um novo componente aqui, novo arquivo chamado form_example.js, beleza? Ok? Então, a gente vai usar o useStates, eu já vou chamar ele aqui, useStates, beleza? E olha só, a gente vai fazer aqui nossa anatomia aqui da função, né? Do componente, exported for, ok? Function, o nome da função vai ser form_example, beleza? Dessa forma, assim, tá? E olha só, tá? Quando eu digo controlar um formulário, eu estou dizendo o seguinte, olha, quando eu criar um formulário, quando eu criar um formulário, eu quero que todos os campos desse formulário eles sejam controlados por meio de estados do React, por meio de user states, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Olha, eu vou fazer o seguinte.
eu vou já ir definindo aqui qual vai ser esse meu formulário, beleza? Então vai ser uma coisinha um pouquinho maior aqui, já que vai ser um formulário. Então, sei lá, eu vou botar aqui o div, tá? Aí dentro dessa div a gente vai ter um H2, você vê como título, né? Sei lá, formulário controlado, tá? Por que estou chamando de formulário controlado? Porque ele, esse formulário, ele vai ter os seus campos todos definidos é, via status do React, né? Então a gente pode controlar isso de forma mais precisa, beleza? E olha só, eu vou ter aqui um form, beleza? Então nada demais. A gente vai ter um form aqui, ok? E o que é que a gente vai fazer? Olha, nesse form a gente vai ter um conjunto de label e input, vamos dizer, né? Basicamente isso, tá? Ok? Então, o que é que eu vou dizer aqui? Vamos fazer o seguinte: cada campo de cada campo de entrada, né, vai ser uma divzinha diferente. Eu vou fazer da seguinte forma. Então, dentro dessa div eu vou ter uma label, tá? Eu vou precisar disso por enquanto. Vou ter uma label, ok? Aí eu posso colocar aqui nome, por exemplo, né, para essa label. E vamos fazer uma coisa, dentro da própria label vamos botar o input, tá? Aqui eu vou dizer que vai ser um input de text, beleza? E aqui a gente vai fazer outras labels aqui no meu formulário. Opa, input text, desse jeito. Então, cada divzinha dessa aqui vai ser um campo diferente, tá? Opa, aqui, campo diferente. Então, eu vou ter o campo de nome, que é esse campozinho aqui, né? Que é um label, tem nome e o input texto. Eu vou ter um campo aqui de e-mail, tá? E-mail. O formulário, né? O tipo dele, e-mail, e-mail. O outro campo vai ser o campo de, ah, deixa eu ver um campo aqui. Vou fazer um campo de checkbox, que tal? Campo de checkbox. Eu não vou ter dessa forma aqui. Eu vou ter só esse input e o tipo dele vai ser checkbox, beleza? Tá? E aqui, é, ao invés de ter aqui o label antes, eu vou botar o label depois, tá? Que eu quero primeiro o botãozinho de checkbox, aquele botão que a gente marca, né? E depois eu vou colocar assim, ó, assinar, sei lá, newsletter. News, newsletter, só. Letter, beleza? Sei lá, é um formulário, né, galera? Então, nada demais aqui, ok? O que é que a gente quer nesse formulário também? Olha, além dos campos, a gente tem um campo, que é o campo de nome, o campo de e-mail e o campo de checkbox, que é o cara marcar se quer ou não assinar a newsletter. Depois disso tudo, a gente vai criar um button, tá? Que é o bom e velho botão de enviar, beleza? Tá? Enviar aqui esse, essas informações, ok? Que é a estrutura básica aqui de um formulário. Já a gente vem configurando mais algumas coisinhas, tá? Mas por enquanto, vamos ver aqui como é que isso aqui vai ficar renderizado, tá? Então eu venho aqui no componente app e aqui eu chamo o form example, desse jeito. Perfeito, tá? Aí importou aqui, ó, componente, chamei ele aqui. Vamos ver como é que fica lá no navegador, tá? Então olha só, show. Que eu tenho uma extensãozinha aqui que já reconheceu que isso aqui é um campo de e-mail, né?
Então, sei lá, boto meu nome, meu e-mail, e aqui o outro campo que eu coloquei foi esse campo de checkbox, não. Então foi três campos nesse meu formulário. E logo depois tem um botão de enviar, tá? Então, o que é legal? Eu botei esse e-mail todo doido aqui, né? Ó, e ele já diz assim, inclua o arroba do endereço de e-mail, né? Ele já diz aqui que está faltando, né? Isso aqui no e-mail. Então é bom que ele já valida pra gente, tá? Tá vendo como é bem dinâmico isso? É, se eu colocasse desse jeito, eu acho que não daria mais nenhum problema, né? Apertar em enviar, ele recarregaria a página, né? Isso é um comportamento padrão do botão de envio dentro de um formulário, de um botão dentro do formulário. Mas beleza, isso aqui é o que a gente acabou de fazer, né? Essa é aquela estrutura básica lá que a gente acabou de fazer, tá? Então vamos continuar, ver como é que a gente pode controlar aqui o nosso formulário, beleza? Por meio do user states. Então, o que é que a gente vai fazer? Olha, vamos voltar lá no VS Code, beleza? Hum. E aqui vamos de novo em form example, tá? Então, em form example, eu vou agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou, é, eu vou fazer aqui um hook, né, um gancho aqui, uma variável, duas variáveis, né? Que vai receber aqui o user states, né? Esse user states vai começar, é, user states aqui vai começar com um valor padrão. Que valor padrão é isso, né? A gente já viu várias vezes a gente iniciando com string vazia, ou com false, ou com um número zero, algum número, né? Mas eu também posso botar que o valor de início pode ser um valor aqui, que vai ser um objeto, tá? Ok? Então, dizer o seguinte, olha, o meu state ele vai iniciar sendo um objeto, e esse objeto ele vai ter as propriedades name, tá? Lá nome, colocar, colocar nome mesmo, tá? Nome, e ele vai iniciar sendo o valor dessa propriedade vai ser um string vazio, por exemplo, né? E depois um e-mail também, vai ter um e-mail, vai ser também string vazia. E subscribe, por exemplo, botar inscrito, tá? Ele vai começar sendo falso, por exemplo. Por que isso? Veja que eu estou fazendo um objeto que contém os três valores padrão aqui de início, né? O nome sendo vazio, que é para me controlar o meu campo de nome aqui. O e-mail também começando vazio, para me controlar esse campo de e-mail, que também vai começar vazio. E o inscrito, né? Que é esse outro campo aqui, que é o cara vai marcar se quer ou não assinar a newsletter, que vai começar sendo falso, beleza? Então é para isso que a gente vai usar os states dessa forma. E aqui é aquelas duas variáveis, né, que a gente não pode esquecer, beleza? Aqui é aquelas duas variáveis que a gente vai ter a variável que guarda o valor e a variável que altera esse valor, né? Ok? E aqui eu vou dizer o seguinte, olha, a variável que vai guardar esse valor vai ser form data. Que valor é esse que ele vai guardar? É o é esse objeto, né? Do jeito que ele está aqui. Ele iniciou sendo esses valores padrão aqui, form data. E aqui a gente vai ter o set form data. Sempre assim, né, galera? Tá? Sempre desse jeito. Ok? Beleza? Então aqui a gente já tem o nosso os states configurado, né? Então, como é que a gente vai fazer? Olha, eu vou fazer o seguinte: cada um dos meus campos aqui, nome, e-mail e assinar newsletter, tá? Eu vou dizer que o valor dele vai ser o mesmo valor que está aqui no meu form data, tá? Como é que eu faço isso? Então, olha só, o name eu vou começar a botar algumas coisinhas nele aqui, né? Desse input, tá? Então esse input aqui do name, ele é do tipo texto, beleza? Isso a gente concorda. Eu vou colocar algumas coisinhas a mais. Eu vou dizer que ele vai ter um nome, tá? Que eu vou chamar de nome, beleza? Que é o nome dessa label, tá? Então é só uma coincidência que name seja o nome, né? Que é o nome do input que eu tô dando.
que é que eu vou dar também aqui de informação? Aqui eu vou dar também o valor, né? Que a gente já tinha comentado, né? Então, qual vai ser o valor padrão desse input? O valor padrão desse input vai ser o que estiver lá em form data no campo qual? Nome, né? Então, o nome que vai ser nesse input aqui vai ser o nome padrão, né? Que está nos states, beleza? O que mais? E olha só, a gente vai ter um onChange, né? Lembra que a gente já tinha falado disso? Então, toda vez que alguém digitar alguma coisa no meu campo de texto, esse campo está mudando, né? Toda vez que ele muda, ele vai executar o quê? Uma funçãozinha, tá? Que vai mudar esse valor, beleza? E aqui, essa funçãozinha eu vou criar ela aqui fora, tá? Não vou implementar ela aqui dentro, não. Fica mais organizado aqui fora, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha, aqui fora eu vou fazer uma funçãozinha, chamar ela de eh, handler, handle change, que é para tratar a mudança, né? E ela vai receber o evento, tá? Que está sendo disparado. E quando ele recebe o evento, o que é que ele vai fazer? Ele vai definir aqui todas as informações que está vendo desse evento, desse componente, né? Então ele vai pegar aqui o nome, né? O valor, o tipo e aquele campozinho de checked, tá? Então vamos colocar isso aqui tudo, beleza? Tudo que o evento me trouxer, tá? Eu vou pegar aqui para mim. Então eu vou pegar o seguinte, ó, name, o value, tá? O type, tá? É o tipo do input e o checked, checked, beleza? Isso tudo vem de onde? De onde, né? Esse objeto todo vem de onde? Ele vem de event.target, beleza? Então, a ideia é o seguinte, tá? Esse event aqui, esse ezinho, ele apresenta o evento, tá? Dentro dessa função que eu estou montando. Quando ela for executada aqui, por exemplo, on change, né? Então, toda vez que alguém digitar alguma coisa no input, vai disparar esse evento de mudança que vai chamar o handle change, né? Toda vez que chamar, o que é que ele vai fazer? Esse event ele já vem aqui com todas as informações desse input. A gente pode pegar todas as informações do input aqui, beleza? Dessa forma aqui. Então, event.target, todas as informações elas vão ser inseridas em cada uma, respectivamente em cada uma dessas variáveis aqui, beleza? Ok. E aqui, por ser um objeto que tem esses mesmos campos, ó, aqui é um objeto que tem um campo name, aqui é um objeto que tem um campo value, type, checked, ele vai pegar e substituir esses valores aqui dentro, tá? Isso aqui se chama desestruturação, ok? Em JavaScript, ok? É uma operação de desestruturação. Então, eu estou pegando esses valores aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Olha, é, toda vez que eu pegar essas informações aqui, ou seja, toda vez que alguma coisa mudar em algum campo aqui no formulário, eu vou colocar o set form data, né? Vou chamar a funçãozinha de set form data para mudar esses valores, beleza? E aí que eu vou pegar os valores prévios aqui, né? Prévio. E o que que eu vou fazer? Vou chamar aqui, isso aqui é um arrow function, né, galera? Então, assim, ela aponta aqui para a operação que ela vai fazer. O que é que eu vou fazer aqui? O set form data vai pegar todos esses valores, tá? E ele vai desestruturar esses valores, tá? Isso que é operação de desestruturação, tá? Opa, eu esqueci, ele não está reconhecendo, eu esqueci de colocar aqui esses parênteses, né? Tá? Aqui, desestruturar esses valores, a gente vai ter que, só um instante, name, ok? Recebendo o quê?
type, ele vai comparar se o tipo aqui ele é igual a checkbox, né? Checkbox. E aí é um operador ternário, né? Então, o tipo é igual a checkbox. Se for igual a checkbox, então eu vou pegar o valor de checked, tá? Se não for, eu vou pegar o valor, o value, tá? Desse componente, beleza? Então, esse aqui eu só estou testando, olha, o que eu recebi aqui, eu estou recebendo essas informações, tá? E set form data, eu vou basicamente pegar todos os valores prévios aqui, né? Eu vou desestruturar todos eles, ok? E aqui eu vou basicamente, né, testar se o tipo desse componente que eu estou recebendo aqui, né? Quem chamou esse handle change, ele foi um campo que tem o tipo texto ou foi um campo que tem o tipo checkbox, né? Então, se for um campo que tem o tipo checkbox, eu vou pegar o valor que está em checklist aqui. Se for um campo que não é checkbox, quer dizer que é texto, então eu vou pegar o valor, ok? Beleza? Show de bola. Então, basicamente, isso aqui é o handle change, tá? É uma função que a gente vai chamar toda vez que a gente quiser controlar aqui o valor do nosso label, à medida que a gente tem uma mudança, né? À medida que a gente tem uma mudança no input dele, né? Então aqui vai ser um onChange no input, que vai chamar esse handle change, beleza? Então olha só, vou fazer isso aqui também nos outros, tá? Então no e-mail também vai ser muito semelhante. Então no e-mail, olha só, já tem o tipo de texto, tá? Que é o e-mail, que é o tipo do input é e-mail, né? Ó, vou dar um name também para ele, vou chamar de e-mail, pra gente só reconhecer aqui quem é. Ah, o value dele, então vai ser quem? Vai ser o que está lá em form data sempre, né? E a gente vai pegar o valor de e-mail. E o onChange, por exemplo, né? O que é que vai ser? Vai ser também um handle change, beleza? Então vai ser sempre a mesma função, tá? A função que a gente implementou aqui. Então é uma função que vai definir, né, esses valores, né, redefinir esses valores aqui do formulário mediante ao que foi alterado, né, em cada um deles, beleza? E de novo aqui no input checkbox, né? A gente também vai fazer as alterações aqui. O tipo já é checkbox, eu vou botar também um name, botar subscribe aqui, colocar também um checked. Agora esse checked aqui, ó, é o que vai ser alterado, né? O checked ele vem de onde? Vem lá de form data também e vem dessa parte de inscrito, né? Que é o checked, né? Então, se o cara impor como verdade, o checked vai ser verdade, né? O cara marcou, se o cara desmarcou, o check vai ser falso, né? Ok? Vem aqui o form data, ó, começou como falso, que vai sendo mudado e exibido aqui, tá? Ok? E aqui, o botão do formulário, né? A gente coloca o tipo desse botão aqui como type submit, tá? E aqui a gente já define que esse botão aqui ele vai ser um tipo de envio, né? Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai fazer alguma coisa, né? Ele vai enviar, vai ter alguma action aqui nesse form, beleza? Tá? E aqui, ó, galera, o que é que a gente vai ter aqui em cima? Vocês têm que entender que o botão dentro do formulário, se ele é do tipo submit, quando aperta enviar, tá? Ele vai executar o que estiver aqui no formulário e o que estiver configurado aqui como on submit, beleza? Então, quando eu submeter, o que é que vai acontecer, tá? Beleza? Eu posso botar, sei lá, dizer que eu vou colocar só um console.log aqui, tá? Vamos lá, console.log, dados, dados enviados, beleza? Vamos ver como é que ficou isso aqui, tá? Ok? Vamos ver isso aqui mudando. Vamos lá pro navegador, ok? Ok? Então, olha só, eu digito aqui, aparece normalzinho, tá? Opa, deu algum erro aqui na newsletter. É, só testar outra coisa aqui. Colocar aqui como arroba, beleza?
Tá dizendo que eu não defini on-change handler em algum lugar. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Foi que eu errei. Vamos voltar lá no. Ok, pessoal. Ok, pessoal, encontrei aqui, tá? O name aqui ele tem que ser igual ao nome da propriedade aqui que eu estou usando, tá? Que está inscrito, ok? Ah, e aqui também tem que ser inscrito, tá? Esse name aqui, beleza? Ok? Então, se eu for agora lá no navegador, tá? A gente vai ver aqui que ele passa a funcionar, beleza? Tá? E por último aqui, o que é que eu posso fazer, né? A mais. Olha, eu posso fazer outra função aqui, né? Vamos voltar lá no VS Code. Eu posso fazer outra função aqui, que agora é para tratar, ou seja, um handle submit, beleza? Tratar esse envio, né? Então, quando eu apertar aqui no botão de enviar esse formulário, né? Vamos ver aqui. Posso fazer uma função só para isso também, tá? Que é bem recomendado que seja feito, beleza? Como é que vai ser essa função? Então, olha só. Vou chamar aqui handler submit também, tá? Então, ela também recebe aqui as informações de quem chamou esse evento, né? E aí eu posso usar o prevent default. Então, para que serve esse prevent default, né? É para prevenir o comportamento padrão do envio do formulário, que é o comportamento de recarregar a página, por exemplo, né? Tem prevent default. Não vou prevenir isso. E sei lá, vou dar só um alert aqui, ó. Ao invés de recarregar toda a página, eu vou dar o seguinte, olha, um alert, dizer assim, ó, dados enviados, né? Aí que dados são esses? Aí eu posso dizer quais são os dados, né? E aqui eu posso colocar aqui é o form data, tá? Que tem todos esses dados aqui, tá? Beleza? Vamos ver como é que fica isso aqui, tá? Eu acho que vai ficar estranho porque isso aqui, ele é um objeto, né? Ó, form data. Aí ele vai ser uma variável que guarda esse objeto inteiro aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Senão a gente converte isso aqui para string, tá? Vamos lá pro navegador, tá? Colocar meu nome aqui, colocar meu e-mail, enviar. Opa, não foi, né? Esqueci, né? Peraí, esqueci de uma coisa, né, galera? Olha só, eu falei que a gente vai ter que a gente vai ter um handle submit, mas eu não usei ele em lugar nenhum, né? Pelo amor de Deus, né? Então tá aqui, ó. Diz que vai ter um handle submit, mas eu tenho que dizer o seguinte, olha, ele vai ser usado aqui, ó. On submit, né? Quando alguém apertar no botão lá de enviar, né? Que é do tipo submit, quando apertar enviar, ele vai escutar esse evento que é on submit. Quando alguém clicou em enviar, o que é que ele vai fazer? Ó, é esse aqui, né? Eu vou passar para ele essa função que eu acabei de implementar, beleza? E só esqueci disso. Mas vamos lá no navegador, de novo, tá? Vou botar aqui as informações, tá? Aperta em enviar, olha só. Olha só que apareceu, né? Dados enviados. Apareceu aqui só o tipo do dado, né? Que é o objeto. Tá? Vamos converter isso aqui em string, tá? Como é que eu converto um objeto em string? Tá? Vamos lá pro VS Code de novo. Vou fazer o seguinte. Dados enviados não vai ser mais só desse jeito, né? Forma dele, que isso aqui é um objeto, né? Eu vou fazer o seguinte. JSON.stringify, tá? E aqui eu vou dizer qual é o objeto que eu vou converter para string, tá? Converter para uma string do tipo JSON, beleza? Vai ser quem? Ah, vai ser o meu form data, né, galera? Ó, esse carinha aqui, esse objeto form data, beleza? Ok? Vamos lá pro navegador de novo, tá? Quando aperta enviar, olha só, agora sim, né? Nome Jonas, e-mail, post, inscrito, true, tá vendo? Então, essas informações aqui, ó, tá? Vão ser muito, esse jeito aqui de controlar formulário, né, vai ser muito útil, tá? Quando a gente tá criando um formulário, né? E é um formulário vamos dizer, um formulário de cadastro, um formulário de login. E quando o usuário apertar em enviar, essas informações aqui, elas são mandadas para outro sistema, né? Sistema back-end, beleza? E lá o sistema vai validar as informações e dar uma resposta se o cara
ele foi registrado, se ele foi logado, beleza? Então isso aqui é o início aqui de como a gente vai tratar esses dados, tá? Então, ó, se a gente voltar no VS Code, quero que vocês tenham em mente isso, tá? Essa função de handler submit, vocês podem implementar uma lógica aqui que vai mandar as informações lá para o back-end e não só dar um alerta na tela, né, galera? Mas na frente a gente vai ver como fazer isso, né? De forma mais, de forma mais real, ok? Beleza? Então, espero que tenha dado para entender tudo, tá? Qualquer coisa é só mandar mensagem e perguntar, belezinha? A gente vai ter atividade também sobre isso, ok? Até mais, galera.